Vocês já leram O Poder do Agora? De vez em quando eu falo, né? Um livro maravilhoso, eu achei umas anotações aqui. Eu vou compartilhar algumas coisas e tentar explicar algumas. Começar fazendo uma pergunta que ele faz no livro. Você já achou o botão de desligar? O que ele quer dizer com isso? Quando a nossa mente nos domina, a gente não tem esse botão de desligar, né? A gente não sabe o que fazer. E é uma pergunta que eu recebo muito. Eu tô triste, mas eu não quero ficar triste. O que eu faço? Eu não consigo parar de pensar em tal coisa, tá me fazendo mal esse pensamento. Eu tô remoendo, eu tô ruminando essa história. Então para de pensar nisso. Não consigo. Então esse não consigo, o que você tá querendo dizer com isso? A minha mente me domina. A minha mente me controla. Por isso que ele te pergunta, você já achou o botão de desligar? Porque o botão de desligar é quando você consegue fazer a escolha. É quando você consegue, quando você percebe, você fala, opa, peraí, tá indo por um caminho que eu não quero. E aí você recalcula a rota e vai virando esse barco pro caminho que você quer. E para isso, ele vai te dar ao longo do livro várias formas, várias maneiras, várias explicações para você entender e praticar. Porque uma coisa que eu percebo é que a maioria de nós quer fórmula mágica. Então a gente quer uma técnica de manifestação que a gente manifeste amanhã o que a gente quer. A gente quer resolver nosso problema para agora, a gente tem uma ansiedade de resolver tudo logo. E sim, né, segundo o professor Hélio Couto, basta um pensamento. Mas como ele mesmo diz, a gente tem tanta resistência que muitas vezes é preciso um pouquinho de prática. Então, se você conseguir, através de um simples pensamento, resolver sua vida, maravilha, ótimo, já tá mestre da manifestação. Se não tá tão fácil assim, pratica. Pega os ensinamentos que você já sabe e pratica. Isso também é uma outra questão que eu percebo muito da gente saber, mas a gente quer mais. E a gente estuda, a gente faz curso, a gente faz um curso, a gente faz outro curso, a gente vai para uma religião, a gente troca de religião, a gente lê um livro, outro livro, um vídeo, outro vídeo, mais vídeo, e a gente pergunta, me dá dica de livro, e quer ler todos. Me dá dica de vídeo, de documentário, e a gente quer ver tudo. E não tem problema nenhum em você obter informação. Mas é importante que você pratique, porque senão não serve de muita coisa. Eu já dei esse exemplo aqui outra vez. Saber que precisa fazer dieta e treinar não vai te deixar magro ou forte. Se você pegar um pote de sorvete e almoçar um pote de 2 litros de sorvete todo dia. O conhecimento. Aí alguém vai falar, menino, você tá comendo um pote de sorvete, como é que você vai emagrecer? Como é que você vai ficar forte? Você vai falar, não, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Parabéns, não vai chegar lá. Então, é importante praticar. Chegou o ensinamento, você já sabe qual é a alimentação, você já sabe qual é o treino, então se alimente dessa forma e treine dessa forma e você vai obter o resultado. Se você persistir, porque não adianta treinar uma semana, depois ficar 6 anos sem treinar e falar, engraçado que não teve resultado, menino, porque eu li um livro ótimo, me deu todas as dicas, eu sei como me alimentar, eu sei como treinar, me olho no espelho e nada. Eu com todo esse conhecimento, porque falta prática. E falta sustentar a prática. Então, da mesma maneira, são as coisas espirituais. A calma, a paciência, a persistência. Já viu quando a pessoa fala? Eu não consigo. Meditar não é pra mim. É? Por que não é pra você? De repente, você precisaria muito meditar. Só que você precisa praticar. Não adianta você achar que na primeira vez na vida você vai sentar na posição de lótus e vai meditar 12 horas igual um budista que faz isso há 28 anos. A mesma coisa quando a gente fala de jejum. Jejum é ótimo para a saúde. A pessoa, mas jejum para mim não dá, menina. Eu passo mal. Claro, você come não é nem de 3 em 3 horas. Você come de 2 em 2 horas, igual uma formiga. Não pode ver uma banana que quer, não pode ver uma maçã que quer. Não pode ver um biscoito que pega um biscoitinho. É o dia inteiro roendo. Como é que você vai fazer jejum? Não tem como. Tem que praticar. A mesma coisa se você quiser levantar 100 quilos. Nunca pisou numa academia, não vai conseguir levantar 100 quilos. Consegue quanto? 10? Levanta 10, amanhã você levanta 11, daqui a pouco você tá conseguindo 15, daqui a pouco você fala, uau!
Nossa, eu levantava 10 quilos com maior dificuldade, agora eu tô levantando 20. Parabéns. Você vai treinando, treinando, treinando. Um dia você levanta 100 quilos. Um dia você corre 40 quilômetros. Um dia você medita por 1 hora. Um dia você faz um jejum de 24 horas. E é assim. Então, com relação, voltando, né, aos nossos pensamentos que nos dominam, a mesma coisa. Você vai praticar. Então não adianta ficar... É o que eu sempre falo, né? O nosso discurso, ele pode nos empoderar ou nos vitimizar. Então, se você falar, eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo. Então, você não vai conseguir. Por que você não troca para vou conseguir? Com perdão da palavra, vou conseguir esta droga. Ia xingar um palavrão. Mas, de repente, você está ouvindo aí perto do seu filho, da sua filha pequena, eles vão repetir. Então, eu vou conseguir, eu vou praticar, eu vou mudar, eu vou dominar essa bodega, esse troço, esse treco, que é a mente maravilhosa, que pode ser uma ferramenta a nosso favor, que é o que a gente fala da lei da atração, manifestação, você usa a mente ao seu favor. Ou ela pode ser a sua maior inimiga, se ela te dominar e for por caminhos que você não está tendo controle nenhum. Aí ele faz outra pergunta provocadora. Você pode ficar livre da sua mente sempre que você quiser? Um exercício, né? Ele diz que a gente tem que observar o pensador. Então, o que é isso? É criar um espaço entre o eu. O que eu quero dizer com esse eu? A consciência, a presença, o estado de atenção. E aí, estando presente, você percebe esses pensamentos que a mente está produzindo. Porque a gente mistura, né? A gente diz que eu não consigo parar de pensar nesse assunto que está me machucando. Então, quando você consegue se separar desse eu que está pensando, então vamos colocar como mente, a mente está produzindo esses pensamentos como se fosse uma entidade fantasmagórica que está te controlando, e aí você consegue observar. Então, você está lá, lavando sua louça, e a cabeça está na briga que você teve no trabalho de manhã com a sua colega de trabalho, que ela tá errada, que ela não tinha o direito, e nananá. Você veja, a briga aconteceu 7 horas da manhã. E você carregou essa briga o dia inteiro com você. O dia inteiro você ficou pensando aí, você contou pra todo mundo, você pegou o telefone, você contou pro seu marido. Você acredita que Jéssica fez? Falou isso na minha cara, garota. Eu falei isso pra ela, é um absurdo. E essa energia horrorosa que tá dominando seu dia, sua vida, você não consegue parar de pensar sobre isso. Falar sobre isso, você tá sozinha, chegou de noite, tá lavando sua louça pensando, agora você vê que ousadia daquela mulher. Já aconteceu com você? E aí é quando, de repente, você para e fala, cara, eu tô o dia inteiro, tem um, não sei se é provérbio, uma historinha de 2 monges, não sei se vocês já ouviram, 2 monges estão caminhando, e aí tem uma mulher na beira do rio, eles têm que atravessar o rio, a mulher não queria molhar o vestido, e aí ele pega a moça no colo, atravessa a moça, bota a moça do outro lado, eles seguem viagem. E aí, 5 horas de caminhada depois, um monge vira pro outro e fala, por que você pegou aquela moça no colo e carregou aquela moça e atravessou com ela? Você não devia ter feito isso, porque você sabe que nós, monges, não devemos tocar em mulheres. Você fez errado. Por que você fez isso? E ele fala, meu amigo, eu botei essa mulher 5 horas atrás no chão, você tá carregando ela até agora. Então é isso que a gente faz, né? A gente rumina, a gente leva o inimigo para casa, a gente dorme com o inimigo. Por isso que a gente precisa entender que o perdão não é para o outro não merece o meu perdão, eu não vou perdoar. Parabéns, você vai dormir e acordar com ele todo dia. Toda vez que alguém falar o nome dessa pessoa, você vai ser tomado daquele ódio, daquela raiva, porque aquele infeliz fez isso, fez aquilo. Então, o perdão não é para você esquecer o que você fez, você não vai ter amnésia. Mas você vai soltar esse peso que você está carregando, entende? E aí ele diz uma coisa interessante. Você pode permitir que a emoção esteja lá, sem ser controlado por ela. Então é aquela questão da gente perceber que tá triste, que tá mal, que tá com raiva, mas não deixar que aquele sentimento nos domine.
como se você tivesse... A gente não criou a entidade mente, então o eu, consciência, pode observar aquela mente que está criando os pensamentos. Então vamos criar a entidade emoção. É como se o eu, consciente, observasse a tristeza. Ah, tá bom, você tá aqui, tá tudo bem, aconteceu isso, aquilo, você tá triste, tá tudo bem. Sem necessariamente alimentar aquela tristeza, justificando que eu tô triste por isso, por aquilo, e criar os nossos dramas, né? Uma prática interessante que ele manda a gente fazer é se perguntar: o que está acontecendo dentro de mim nesse momento? Então, toda vez que você fizer essa pergunta, né, o que está acontecendo aqui dentro? É como se você parasse para observar, se observar, e aí é a criação desse espaço da consciência, observando esse corpo, observando esses pensamentos, observando essas emoções. Você faz essa separação, né? Ele diz: tudo que está inconsciente em você será trazido para a luz da consciência. Então, quando você está inconsciente, você está no piloto automático, pensando, não necessariamente pensamentos que estão te ajudando, te fazendo bem, te trazendo paz, amor, alegria, felicidade, tranquilidade. Você está sentindo, né, as emoções que são produtos desses pensamentos e podem ser sentimentos que também não estão te ajudando. E aí, você fazer esse exercício, você fazer essa pergunta, o que está acontecendo dentro de mim nesse momento, traz consciência. Você criou esse espaço. A dor que você cria agora é sempre uma forma de não aceitação, julgamento e negatividade. Aqui tem uma coisa bem interessante, que você pode ficar bem chateado, inclusive, mas aí você fica chateado com o Eckhart Tolle, que é o autor do livro, não comigo. Ele diz: a dor que você cria. E aí, muitas vezes a gente fala: oi, meu querido, como é que é? Meu cachorro morreu, minha mãe foi atropelada, eu perdi o emprego, meu carro pegou fogo e teve uma enchente na minha cidade, minha casa inundou e eu perdi tudo. Aí você tá dizendo que eu criei a dor que você cria é uma audácia dele falar isso pra gente, né? Mas ele diz bem isso mesmo, que a gente cria essa dor porque a gente não aceita, julga e é negativo. Então, um exercício que a gente pode tentar começar a fazer é de aceitação. E aí ele diz: permita que o momento presente seja como ele é. Não crie resistência para algo que já é. Que é aquela história da gente falar: meu Deus, minha casa pegou fogo. Ai, eu não acredito. Tá bom, pode se desesperar, gritar, babar, rolar no chão. A casa não vai deixar de pegar fogo por isso. Tudo bem que às vezes a gente tá inconsciente, não consegue ter outra reação. Somos seres humanos, você também não precisa se julgar quando você tiver uma reação maluca, não. Tá tudo certo. Agora, a gente não quer ser maluco, descontrolado sempre. E por isso a gente faz esses exercícios. Então, a aceitação, né, quando você olha e permite que as coisas sejam como são, ok, a casa pegou fogo, e agora? O que eu posso fazer? O que dá para fazer? E aí você faz o que pode, o que tem como. Você não cria dor, você entende? O desastre já aconteceu, a catástrofe já aconteceu, e aí você não precisa adicionar essa situação mais dor. O julgamento entraria o que o Bashar fala, né? As coisas são como são, nada é intrinsecamente bom ou ruim, até que a gente coloque um rótulo. Então, o que é o julgamento? O rótulo. E aí vem o terceiro ponto que ele fala, que é a negatividade. Então, a gente olha a situação e fala: isto é ruim. No momento que eu falo isto é ruim, eu criei um problema. Ele diz: você não pode lutar contra a escuridão. Observá-la já é o bastante. O que é a escuridão aqui? É a inconsciência. Então, surgiu o pensamento catastrófico, terrível, a dor, a emoção. Você não precisa lutar.
E isso acontece muito quando as pessoas falam, eu tô triste, eu não quero ficar triste. Olha a luta. O que eu faço para não ficar triste? E aí ele diz, não luta. Observar já é o bastante. Que é esse espaço, essa consciência. A consciência dissipa a inconsciência. No momento que você se torna consciente, a tristeza já toma outra proporção. O pensamento já toma outra direção. Então, o principal é estar consciente. A sua vida é uma aventura, não uma necessidade objetiva, obsessiva de chegar, obter e fazer acontecer. Eu percebo muito isso no desespero da manifestação. Tem que manifestar. O quão ruim a nossa vida tem que estar para a gente estar obcecado com manifestar, chegar lá, obter. E aí, é claro, eu não estou dizendo que você precisa virar um monge, abandonar tudo e ir para Tailândia morar no mosteiro. O que eu estou dizendo é que você pode desejar sem urgência e necessidade. Pensa, dá um exemplo. Você tem uma casa confortável e você quer uma casa maior, melhor, mais perto da praia, ou na montanha, em outra cidade, enfim. Só que você mora numa casa confortável, você gosta da casa que você mora. Então você não tem desespero, ansiedade, meu Deus. Por isso se fala tanto em apreciação. Por isso se fala tanto em gratidão. Porque se eu agradeço a casa que eu tenho hoje, eu não preciso do desespero de ter que ter uma casa, porque a urgência é escassez, né? Se você confia na vida, se você confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou como diria Bachar, a mesma coisa, né? Se você acredita que tudo que acontece na sua vida acontece para o seu benefício, por que você vai se desesperar? Para que essa ansiedade? Hoje falaram para mim, o que fazer quando um relacionamento que você queria muito acaba? E o que o Eckhart Tolle diria? Aceita. Aceita. Acabou. Por que você está sofrendo? Porque você não quer aceitar. Olha que absurdo, o relacionamento que eu queria acabou. Calma. Aceita. Se você confia na vida, se você confia no universo, na divindade, para que desespero? Bom, eu queria esse relacionamento, não acabou, tá tudo bem. Vem outro depois, e quem sabe até melhor. Confia. Mas muitas vezes a gente tem medo de não encontrar alguém tão legal. A gente tem medo de ficar sozinho. Então você não tá sofrendo porque o relacionamento acabou. Você tá sofrendo porque você tá criando uma série de pensamentos horrorosos acerca daquele tema. Olha aí o pensamento dominando. E aí ele continua. A transformação real é possível se você se tornar presente o suficiente para dissolver o passado. O que é dissolver o passado? É essa carga que a gente carrega do não soltar, né? E trazer o passado para o hoje com esse peso que só a ausência de presença é capaz de manter esse passado pesado no nosso agora. Ou seja, a gente inconscientemente, de novo, no piloto automático, tá lá remoendo o que aconteceu hoje de manhã, ontem, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Sabe aquela pessoa que fala, meu marido me traiu. Eu conheci uma senhora, ela morreu com quase 102 anos na época da pandemia. E ela tinha se separado, sei lá quantos anos, 70 anos atrás, né? Com uns 30, ela separou do marido. E quando eu a conheci, com 100 anos de idade, ela falava do safado, do pai das crianças, que isso, que aquilo outro. Então você imagina essa moça, 70 anos, carregando esse homem. O homem já tinha até morrido, tá? Então o que dissolve esse passado que tá tão presente na nossa vida? A presença. Presente o suficiente. Se você está presente o suficiente, não tem como o passado ter esse peso.
Ele diz, a qualidade da sua consciência neste momento é o que molda o seu futuro. E aí eu achei interessante, porque se você perceber, isso é lei da atração, né? E eu nunca tinha visto, apesar de ter lido várias vezes O Poder do Agora, eu nunca achei, ele não fala claramente sobre lei da atração, não explica a lei da atração, não fala de técnicas de manifestação, mas isso aqui é claramente lei da atração. A qualidade da sua consciência hoje, agora, molda o seu futuro. Ele diz, o seu grau de presença determina a qualidade da sua consciência. Então, se é a minha consciência que molda o meu futuro, é o meu grau de presença que determina a minha consciência. Então, meu grau de presença hoje vai determinar o meu futuro. Ele fala do tempo psicológico, que é muito interessante, né? Ele diz que o tempo cronológico, né, a gente usa a nosso favor. Então, você tem uma viagem, daqui a um mês, você vai comprar passagem. Aí você vai falar, ué, mas isso não é viver no futuro? Porque eu tô hoje, como é que eu vou ficar pensando na minha viagem daqui a um mês? Aí ele fala, use o tempo cronológico ao seu favor. Você vai deixar para no dia da viagem ir lá para comprar passagem e de repente não vai ter? Não, você não é estúpido para tribular sua própria vida. Você vai planejar, você vai sentar, vai pensar na viagem, no roteiro, vai comprar passagem, vai fazer seguro de viagem. Pô, mas se acontecer isso, aquilo, você vai se precaver, você vai comprar mala, você vai arrumar mala, tudo bonitinho, usando o tempo cronológico a seu favor. O que é o tempo psicológico? É você ficar ansioso. É você pensar se o avião vai cair ou não. E se você morrer, quem vai cuidar dos seus filhos? E, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Eu vou ou não vou nessa viagem? E aí você começa a trazer um peso desnecessário para sua vida. Por quê? Porque você não está presente no agora. Então, o que ele fala, a distinção que ele faz, né, do tempo psicológico para o tempo cronológico é essa. Use o tempo cronológico ao seu favor. Se é para pensar no futuro, se é para fazer plano, planeja o que tiver que planejar e depois volta para o presente. O que você pode fazer agora? Sem maluquice, sem ansiedade, sem preocupação, sem ficar remoendo coisas que você não tem o controle, porque isso só vai trazer frustração para você. Só vai te tirar do hoje, que é a única coisa que você tem, porque você tá lá preocupado se daqui a um mês teu avião vai cair e você vai morrer. Então, ele diz que preocupação é excesso de futuro, então é a nossa cabeça lá no futuro pensando em tudo que vai dar errado, porque geralmente é o que a gente faz, porque se você tá usando o futuro também para pensar coisas maravilhosas, pelo menos agora você tá feliz, né? Porque isso tá te trazendo sentimentos bons, mas geralmente não é o que acontece. A gente pensa em todos os cenários possíveis e impossíveis, onde tudo vai ser terrível, pavoroso e catastrófico, e aí fica mal, fica ansioso, fica péssimo. E ele diz que ressentimento é excesso de passado, então é a história lá da moça que 70 anos atrás foi deixada pelo marido e até hoje ela carrega esse fardo pesado daquele safado que traiu ela, que abandonou ela com um monte de criança e fica remoendo essa história. Então, como é que a gente se livra desse excesso de futuro e desse excesso de passado? Com a única coisa que a gente tem. Ele diz, a presença é a chave da liberdade. Por isso que ele diz que o pensamento, quando a gente não tem controle, ele controla a gente. O que traz liberdade pra gente? A presença. Uma outra coisa, outro termo interessante que ele traz pra gente no Poder do Agora é a vida e a situação de vida. Ele diz que a nossa vida é agora, é real. Então tem a ver com o poder do agora. Quando eu tô agora presente, essa é a minha vida. E a minha vida independe da minha situação de vida. Então a gente confunde, a gente fala, nossa, minha vida tá de cabeça para baixo. Sua vida não está de cabeça para baixo. Sua vida é o que é, aqui e agora. Só que você tem situações de vida que você tem, né? De acordo com o tempo, de acordo com a mente. E aí você diz que essas situações de vida são problemas. Ele diz, você não pode estar infeliz e presente ao mesmo tempo. Então você percebe que a infelicidade, essa dor que ele fala que a gente cria, a gente só cria porque a gente não está presente. Porque a gente está inconsciente. Porque se a gente estiver presente, a gente não vai ter essa infelicidade. A gente vai ter situações de vida que a gente
Ou vai poder lidar e fazer alguma coisa, e aí a gente faz, ou a gente não vai ter o que fazer, e aí a gente aceita. Simples assim. Ai, mas não é tão simples assim, porque é muito difícil. Sim, fique à vontade. Sofra o quanto você quiser sofrer. Crie quanta dor você quiser criar. Ainda mais se você estiver inconsciente, você não tem muita escolha. Agora, no momento em que você decidir que existe possibilidade, que existem outros caminhos, que existem escolhas e que você pode praticar para que você seja dono de si, ufa, olha a liberdade. Olha quanto peso você solta. Peso de ansiedade em relação ao futuro, peso de remoer passado. Maravilhoso saber que existe essa possibilidade. Ele diz, encontre a vida por trás da situação de vida. O que ele quer dizer com isso? Então, você olha para sua situação de vida, você vê toda a situação que está acontecendo, o desemprego, a falta de comida, a conta de luz está atrasada, o telefone quebrou, o filho não passou de ano, situações de vida. E ele diz, encontre a vida por trás disso. O que é a vida? Você está vivo, aqui, agora, presença, respira, se ancora. Tudo isso vai criar um espaço, e esse espaço, essa presença, essa calma, essa serenidade, vai te dar mais habilidade para lidar com essas situações na sua vida. O que você vai fazer com cada uma dessas situações que se estabeleceram agora? Se você estiver desesperado, muito pior. Né? Se você estiver inconsciente, muito pior. Você vai criar dor, você vai criar infelicidade. Ele diz, é impossível ter um problema quando sua atenção está completamente no agora. Então, de novo, eu olho a minha situação de vida, eu boto um rótulo nela, isto é um problema, olha o problema que eu tenho, crio dor. Por quê? Porque o meu foco está na situação de vida, não está na vida. Primeiro, a vida, aqui e agora. E aí a situação de vida a gente resolve, se der para resolver, ou a gente aceita se não der para resolver. Ele bate muito nessa tecla. Ele diz que o que passar disso é insanidade, é inconsciência, né? Uma situação deve ser aceita ou você lida com ela se é possível. Por que tornar isso um problema? Não carregue o fardo de 100 coisas que você tem que fazer no futuro. Foque sua atenção na única coisa que você pode fazer agora. Quando você cria um problema, você cria dor. Não importa o que aconteça. Eu não vou criar mais dor para mim. Eu acho isso um mantra maravilhoso. Ele não chama de mantra, mas pensa, né? Se você gravar essa frase, não importa o que aconteça, eu não vou criar mais dor para mim. E aí, isso significa que você não vai mais passar por situação nenhuma? Não. Situações vão acontecer. Mas você não precisa criar dor desnecessária diante dessa situação. Você vai estar presente, aqui e agora. E você vai, dentro dessa presença, lidar da melhor forma possível com essa situação de vida, sem confundir a sua vida com a situação de vida, que é passageira. Se você parar para pensar em todas as situações de vida que você teve, quantas coisas já aconteceram e passaram. E um problema que 5 anos atrás era nossa, que problema! Hoje já nem faz mais sentido. Eu fiz até essa reflexão outro dia. Falei, pensei, né? Como a gente lidaria com os problemas se a gente soubesse o desfecho, né? Então, uma situação de vida que aconteceu lá atrás, você passou por um divórcio, você prestou vestibular, estava super ansioso, você queria comprar um carro, não sabia se ia dar ou não, enfim. Muita preocupação, ou muita briga dentro de casa, brigava com mãe, brigava com pai, não tinha dinheiro para sair de casa, não sabia o que ia fazer, sei lá o que aconteceu, 10 anos atrás. Hoje você sabe o desfecho. Será que você agiria da mesma forma? Com o mesmo nível de estresse, preocupação, ansiedade, sabendo o desfecho? Muito provavelmente não. Então a confiança, ela traz essa certeza de que tudo vai se resolver, eu não preciso me preocupar.
Faça o que você pode fazer, faz o que vier a sua mão para fazer, conforme as tuas forças, e relaxa, como diria o Bashar, né? Desapega. Siga seu entusiasmo, faz o que te anima, o que te excita, o que te empolga e solta. Desapega do resultado. Para terminar, ele diz: procure alegria, leveza no que você faz, ou sua percepção será que a vida é um fardo. E aí é impossível não lembrar do Bashar, do Abraham, que falam o tempo todo pra gente pensar no que a gente prefere, pensar no que a gente quer, falar sobre o que a gente quer, fazer o que deixa a gente mais feliz, mais empolgado. E o que o Joey fala, né? O Joe Dispenza fala: viva no seu futuro desejado. Então, se for para pensar no futuro, pensa no que você quer. Para de olhar para a realidade e pensar no quanto é pesado, no quanto é ruim, no quanto não tá do jeito que você queria. Pensa que é só a sua situação de vida, que é passageira. Pensa que a sua vida é aqui e agora. Respira fundo, vê o que dá para fazer com o que você tem e tenta estar consciente o máximo possível para você escolher os melhores pensamentos, para você não deixar que as emoções te dominem e para você criar um futuro que você possa se deleitar. Quanto mais presença, melhor a qualidade do seu futuro. Já dizia o nosso mestre Eckhart Tolle. E se você ainda não leu o livro e gostou desse resuminho que eu fiz, fica a dica aí de leitura. Tem mais coisa pra falar, se vocês gostarem me fala que eu falo mais sobre o poder do agora. Um beijo em todo mundo.